Amados, nós estamos no mês de missões. Os homens estão à frente essa semana. E a palavra de Deus, ela é fenomenal. Um pouco mais cedo, eu disse à minha esposa, aguarda um pouquinho aqui que eu vou lá na galeria. Minha coluna está doendo. E ela disse, vai subir as escadas? Vou. Fui lá na galeria e conversei com algumas pessoas lá. E eu dizia para uma pessoa em específico, né? Digo, ó, luta, fica firme. E aí ela vem aqui e diz assim, fica firme, luta. Então Deus é assim. Aí Joel vem e complementa a palavra. E o Senhor me mostrava algo a compartilhar com vocês também. Não vou pregar. Você acredita? Mas nós estamos vivendo um tempo difícil para a igreja. Difícil. Porque quanto mais se aproxima a volta do Filho, as coisas hão de se apertar cada vez mais. A palavra, ela não mente para nós. Ela disse que no final dos tempos, o que é que ia acontecer? O que é que iria se multiplicar? O amor ou a iniquidade? E o que é que iria se esfriar? De muitos, acabaria se esfriando. Por causa da multiplicação do pecado, da iniquidade, do homem amando a si mesmo, do egocentrismo, do egoísmo, desse espírito de individualismo. E é o que nós estamos vendo. Mas o que corrobora com isso, coopera para isso, também é uma mensagem equivocada do Evangelho, que tem sido propagada há anos, não é de agora. Mas agora ela toma uma força maior. Com o advento do Evangelho da prosperidade, não que o Senhor não seja o Senhor próspero, o Senhor é o Senhor de prosperidade. Deus é Deus abençoador. Mas o Senhor, ele não é somente isso. Ele não se resume a isso. Então, essas coisas têm prejudicado o pensamento do homem que quer se aproximar de Deus. E aí o Senhor me conduziu para um texto muito conhecido do capítulo 9 de Lucas, no versículo 23. Aliás, no versículo 22, você já vai ver que Jesus está falando com os seus discípulos. E ele diz assim, o versículo 22 do capítulo 9 de Lucas, e dizendo, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas. E aí quem assistiu o filme de Mel Gibson, né? A crucificação, dos jovens que estiveram conosco aqui no Encontrão com os Jovens, na festa dos jovens aqui, esse mês, e o vídeo que eu passei aqui para eles, aquelas cenas de Jesus sendo açoitado, né? Que na verdade ali é um ator, mas aquelas cenas, elas causam um impacto em nossa vida, né? Aquelas pessoas que assistem aquilo ali chegam a chorar, de ver, de sentir, imaginar um pouco. E Jesus estava dizendo, eu vou padecer muitas coisas, e serei rejeitado dos anciãos e escribas, e serei morto. Aí você vai ver que está dizendo, e seja morto, eu estou colocando com as palavras de Jesus, e ressuscite ao terceiro dia. Aí ele diz assim, versículo 23, e dizia a todos nós que estamos aqui, essa mesma palavra permanece, no versículo 23. Se alguém quer vir após mim, Jesus é quem está falando nesse momento, dizendo, olha, se qualquer um de vocês quiserem me seguir, a condição é essa aqui. Negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Essa é a mensagem do reino de Deus. João Batista vem pregando e diz, arrependei-vos. Jesus vem pregando e diz, arrependei-vos. É chegado o reino de Deus. Então, quando alguém mostra um evangelho diferente desse, às vezes causa-nos confusão. E as pessoas se aproximam de Jesus, se vocês observarem, no versículo 10 desse mesmo capítulo, está relatada a primeira multiplicação dos pães.
Jesus é aquele que abençoa. Ele multiplica pão. Ele abastece a despensa. Ele abre porta que ninguém pode fechar. Também que fecha a porta que ninguém mais pode abrir. Deus é aquele que conduz a pastos verdejantes. É aquele que nos faz descansar. É sim. E precisamos tomar posse dessas coisas pela fé. Mas Jesus é aquele que não engana. E ele diz: para andar após mim, importa que padeçamos. Para andar após ele, há um momento de dor na nossa caminhada. Há momentos de decepção. Há momentos de traição. E às vezes, irmãos, eu posso ser essa ferramenta na sua vida, em um momento ou outro na caminhada. Sim, o pastor pode ser aquele que vai te entristecer em um momento ou outro. Como você pode ser a pessoa que vai entristecer alguém. Todos nós podemos, nesta caminhada, tanto abençoar como amaldiçoar. Mas o foco é Cristo, nunca deixou de ser. Olhando para o autor e consumador da nossa fé. Não podemos desviar os nossos olhares de Cristo. Porque Ele não nos enganou. Mas se nós tivermos certeza, convicção deste Evangelho, as ondas batem, levantam, e nós podemos ver além, enxergar para além das ondas, para além das tempestades. Eu não esfrio no amor por aquele que padeceu tanto por mim, porque ele não me enganou. Existe uma cruz a ser carregada, existe uma negação a ser feita. E aquele que quer ganhar a vida vai perder, e aquele que entregar, que abrir mão da própria vida, vai viver. E o que é isso? Na nossa caminhada, muitas vezes nós vamos precisar respirar fundo. Quantos sapos nós engolimos no nosso trabalho para não deixar de receber o salário, para não sermos demitidos? Muitas vezes, irmãos, eu vou precisar engolir não somente um sapo, mas um caminhão inteiro. Respirar fundo e dizer: o meu Senhor me ama. Ele se entregou por mim. Ele fez o sacrifício por minha vida. Não importa o que os homens estão fazendo. Aliás, se nós observarmos direitinho, no espelho da alma, nós vamos identificar que nós, em um momento ou outro, irmãos, quiçá em vários momentos da nossa vida, nós ferimos o outro. Nós decepcionamos o próprio Deus. Nós não somos essa pessoa tão perfeita que às vezes imaginamos ser. É a graça do Senhor que nos sustenta, é a graça do Senhor que nos resgata, é a graça do Senhor que nos salva. E a igreja está padecendo em um tempo de dificuldade, porque nós queremos encontrar a perfeição em alguém, no outro. Eu estava observando hoje alguns comentários, né, minha esposa? Será que eu posso falar sobre isso? Posso, né? Porque não tem nada a ver com aqui. Estávamos observando em um grupo pessoas que, assim, de muita fé, aparentemente, pelo menos de muita fé, não temem o Covid, não temem nada, mas dizia assim, será que vão estar me assistindo? Mas não estou citando o nome, né? Aí dizia assim, lá na igreja o pastor fez uma quarentena, porque a maioria dos jovens pegaram Covid, e teve quarentena. Mas eu estou feliz que agora eu vou visitar outra igreja, porque ele não gosta que visite outra igreja, ele é ciumento. Está lá os comentários, né? Aí eu digo assim, poxa vida,
Poxa vida, esse pessoal precisa entender de respeitar o Evangelho. Porque o Evangelho, ele orienta a honrar os seus líderes. Obedecer. Então, de que adianta você ter muita fé numa coisa e fé nenhuma em outra? E expor isso publicamente? Aí é uma coisa que a gente precisa entender que é da nossa natureza. É do ser humano. Aquele que é forte precisa ajudar o mais fraco. E não julgá-lo. E não condená-lo. E não acusá-lo. Sem nunca se afastar do Cristo. Cadê aquela a última música que tocaram? Bota ela aqui para mim, por favor. A última música que o Ministério de Louvor cantou. Eu queria meditar um pouco com ela, com vocês. Mas olha lá, antes da cruz, estava condenado. Todos nós. Eu carregava o peso do pecado. Até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Você entende que você não merecia? Nem eu. Nós não fizemos nada para que ele descesse do trono da sua glória, se tornasse homem, encarnasse, para nos dar a chance de sermos regenerados. Pode passar. A próxima estrofe. Antes da cruz, estava separado. O véu ainda não tinha se rasgado. De um lado, eu. Do outro, Deus. Mas pela cruz, imagine aquela cena lá no templo. O véu, ele guardava lá a arca, a presença de Deus. E só entrava ali uma vez por ano um homem, sumo sacerdote. Todo o restante do povo não tinha o direito de entrar ali. A presença de Deus era restrita. E quando Cristo deu o brado na cruz, esse véu se rasgou de alto a baixo. Tudo aponta para a cruz. É na cruz que o Senhor nos resgata, é na cruz que Ele nos regenera, é na cruz que Ele rasga a cédula que pesava contra nós, que nos condenava, é na cruz que Ele toma o nosso lugar, é na cruz que Ele paga o preço pelo nosso pecado. Então, a cruz. E Ele diz: se você quiser, venha após mim. Você precisa de uma cruz. E ela é leve. Cadê? Passa aí. Depois da cruz. Lá era antes da cruz. Aí depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador. Que era eu. Talvez alguns achem que não são. Mas eu entendo. Que era eu. Longe de Deus, mas pela graça, salvação concedeu. Salvação. Apocalipse diz que lá naquele lugar, o lugar que ele disse que ia preparar para nós,
Não vai ter pastor ladrão. Não vai ter irmão traidor. Falso irmão. Não vai ter. Não vai ter. Porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Naquele lugar não vai ter hospitais. Naquele lugar não vai ter câncer. Naquele lugar nós não precisaremos de dinheiro. Ninguém vai ter uma casa melhor do que a do outro. O que vai ter lá é a adoração. Cristo não desceria da sua glória, irmãos. Ele não assumiria a carne. Ele não entraria no ventre de uma mulher para nos dar essas coisas daqui, que são efêmeras, passageiras. Ele não nos faria juntar tesouro onde a traça e a ferrugem consomem. Essas coisas ele acrescenta aos que buscam em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Mas o principal ele disse aos seus discípulos: não vos inquieteis, não turbe o vosso coração, não se turbe. Na casa do meu Pai, aleluia, tem muitas, não poucas, muitas, não limitadas, muitas moradas. E ele disse: eu vou, mas eu volto. Eu virei outra vez e vos buscarei para mim.